De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Fala, gente! Nós estamos aqui com mais um De Olho na Inclusão, aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e você que está acompanhando a gente pode curtir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo. Você vai acompanhar agora as principais notícias de inclusão e acessibilidade e eu quero começar trazendo os destaques aqui, acionando o nosso companheiro Aguinaldo Borcati. Onde você está, hein? Quais são os destaques do programa de hoje? Fala, Wesley Gamaliel, tudo bem com você? Olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Eu estou em Almirante Tamandaré, Wesley, e vou trazer notícias, né? Notícias sobre inclusão e acessibilidade aqui no programa de Olho na Inclusão, que é aquilo que a gente faz toda semana. A primeira notícia, Wesley, é de um funcionário surdo. Ele está entrando com uma ação trabalhista contra a JBS e está pedindo uma indenização de R$211 mil. Tudo isso por falta de acessibilidade no ambiente de trabalho. Daqui a pouco todos os detalhes aqui no programa. Vou falar também sobre o governo do Mato Grosso do Sul, que ele incluiu um campo para identificação, para informação da deficiência nos boletins de ocorrência. Daqui a pouco também todas as informações aqui no programa. E também vou falar sobre o documento para estacionamento preferencial de pessoas com deficiência, que passa a contar com emissão digital. É só você me chamar, Wesley, e eu trago todos os detalhes. Combinado, Aguinaldo. Agora vamos acionar o nosso link internacional. Vamos para a capital do Peru, Lima. É de lá onde o Marcos Aurélio traz os destaques do programa de hoje. Olá Wesley, olá Aguinaldo e você que nos acompanha. Estou aqui diretamente do Sheraton Lima Historic Center, o hotel no qual aconteceram o 9º Congresso e a 11ª Assembleia da União Latino-Americana de Cegos. Daqui a pouco no programa aqui diretamente de Lima, vou trazer Beto Pereira e Sara Barreto, diretores da ONCB, Beto presidente, Sara diretora de Administração e Finanças, para fazer um balanço do que foi essa eleição da ULAC, que agora conta com Gladys Dias da Colômbia como presidenta. Vamos também trazer uma reflexão de Sara Barreto sobre a juventude na União Latino-Americana de Cegos, o papel da juventude. E falando em juventude, vocês vão conhecer uma jovem de 16 anos, peruana, que foi um destaque jovem aqui do evento, né? A mais jovem participante da Assembleia e do Congresso, do 9º Congresso da União Latino-Americana de Cegos. E ainda hoje também, a primeira entrevista de Moisés Bauer, é isso mesmo, a primeira entrevista de Moisés Bauer Luiz como secretário de Direitos Humanos da ULAC. A gente volta já já. Pois é, você vai conferir tudo isso e muito mais aqui no nosso De Olho na Inclusão. Eu quero lembrar você que você pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp, é o 11949150041. Também você pode deixar os seus comentários aqui no nosso vídeo, que a gente está sempre de olho na inclusão e de olho em tudo que vocês escrevem nos comentários e de olho no que você manda para a gente aqui no nosso WhatsApp. Vamos com a primeira notícia que vem com Aguinaldo Borcati. A gente vai falar já do funcionário surdo da JBS que pede indenização por falta de acessibilidade, Aguinaldo. Exatamente, funcionário da JBS que não encontrou o mínimo de acessibilidade no ambiente de trabalho e por isso está entrando com uma ação trabalhista contra a empresa. Esse funcionário é lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Segundo o trabalhador, a falta de intérpretes de Libras que estivesse ali, né, junto com ele para passar as informações básicas necessárias. Também a falta de procedimentos de segurança voltada à pessoa com deficiência e a falta de contato. Ele não tinha contato sequer com o pessoal dos recursos humanos. Toda essa situação fez com que ele entrasse com essa ação trabalhista. Segundo a Folha de Campo Grande, o advogado do funcionário apresentou à justiça outras reclamações, como a ocorrência de doenças ocupacionais relacionadas às atividades desempenhadas na função. Este trabalhador com deficiência, trabalhador surdo, ele ocupa a função de desossador na estrutura da JBS.
Ele pede esses 211 mil, o processo está na sua fase inicial e a gente vai continuar acompanhando, o Wesley, para a gente ver o desdobramento dessa ação trabalhista que trata de falta de acessibilidade no ambiente de trabalho. O cara me chamou de Welles, eu já sei que ficou batendo papo com a Lorena ali na redação do nosso De Olho na Inclusão. É por isso, né? Fala a verdade, é por isso, né? Piada interna. Piada interna, mas vamos deixar isso de lado e vamos falar da Assembleia Geral de eleição da nova diretoria da ULAC. Marcos Aurélio de Carvalho, direto de Lima, no Peru, vai contar tudo pra gente a partir de agora. Telespectadores do De Olho na Inclusão, falamos diretamente de Lima, Peru. Sheraton Lima Historic Center é o nome do hotel. E aqui aconteceu, na segunda, na terça e na quarta, o 9º Congresso da União Latino-Americana de Cegos. Na quinta e na sexta, a 11ª Assembleia, que elegeu a nova diretoria da União Latino-Americana de Cegos, ULAC, para o mandato 2024 a 2028. Gladys Dias é a nova presidente da União Latino-Americana de Cegos. O Brasil vai contar com um dirigente também. Aliás, daqui a pouco vamos ouvi-lo aqui no De Olho na Inclusão, aqui diretamente de Lima, Moisés Bauer Luiz. Beto Pereira, Sara Barreto, Ingrid Mendonça foram delegados aqui. O Beto Pereira também foi o representante de Márcio Aguiar como outro delegado da ONCB. Então aqui estou com delegados da ONCB no evento. Presidente da ONCB, Beto Pereira, qual o balanço que você faz dessa Assembleia Geral da União Latino-Americana de Cegos? Marcos, primeiramente uma assembleia de muito diálogo, de muita construção, reflexão do último quadriênio e também de propostas para o próximo quadriênio. E para mim, chefiar essa delegação, estar à frente dessa delegação composta pela Sara, pela Ingrid e também pelo Márcio, foi muito prazeroso, mas também de muita responsabilidade, porque aqui a gente está definindo, de certo modo, alguns rumos da política da ULAC para os próximos 4 anos. E ter à frente da ULAC agora uma mulher mostra que a ULAC está caminhando para a diversidade cada vez mais forte, né, trazendo a diversidade para dentro da sua política, mesmo com algumas resistências, mas a gente sabe que a diversidade, o bom trabalho sempre se sobrepõe a algumas resistências e até um certo preconceito, né? É verdade. Sara Barreto Marques, você encerra aqui um mandato de 4 anos como secretária de Juventude da ULAC, você que é diretora de Administração e Finanças da ONCB. E a Sara teve uma iniciativa, gente, muito bacana. Ela, para fazer essa transição para a nova diretora, a nova secretária de Juventude, ela promoveu uma reunião com jovens. Nós até temos fotos, vamos publicar nas páginas da ONCB em breve, uma reunião bem bacana com jovens de interação na quarta-feira passada. O porquê dessa iniciativa, Sara? Bom, quando eu assumi o mandato em 2020, nós estávamos no meio da pandemia. E a gente encarou esse desafio, né, de me comunicar com os jovens na ULAC de forma, né, cada um no seu país. A gente foi aprendendo coisas, discutindo a questão dos jovens dentro da pandemia e nós não tivemos nenhuma oportunidade de nos encontrar depois presencialmente. E, de qualquer forma, esse encontro aqui, esse congresso da ULAC, é para o encontro dos países, das pessoas. Então, a gente falou muito sobre diversidade aqui, sobre as nossas diferenças, mas também o que nos une, né, o que nós temos em comum que nos une. E os jovens têm isso também, né? Nós temos coisas em comum. Então, eu chamei para essa reunião, a gente falou sobre várias coisas, reabilitação, educação, a superproteção que às vezes acontece em relação aos jovens. Então tinha jovens de vários países e cada um falou um pouquinho da sua realidade e eu pude também me despedir dessa jornada, né, como secretária de Juventude, sabendo que a América Latina tem jovens muito talentosos, com muito potencial e muita gente com vontade de trabalhar e isso me deixa bem contente. E para finalizar esse bloco, Beto Pereira, ano que vem, o grande encontro mundial das pessoas cegas e com baixa visão no Brasil, primeira vez na América Latina, primeira vez, evidentemente, no Brasil, e no que esse encontro daqui pode ter ajudado no encontro de lá, de setembro do ano que vem? Bom, primeiramente é importante dizer que tanto o movimento nacional, né, brasileiro, como internacional, tem buscado a oxigenação
das lideranças, trazer para dentro a juventude, a diversidade, o diálogo. A Sara é um grande exemplo disso, a Ingrid também. Então, quando se fala o movimento não se renova, como assim não se renova? Tem tantas pessoas chegando agora na nossa própria ONCB e no próprio movimento internacional. Então, ele nos dá, né, esse movimento, esse evento que aconteceu aqui, uma sinalização de que a trajetória da renovação do movimento está sim em etapa de construção e muito bem consolidado. E o evento muito bem consolidada. E o evento do ano que vem será uma grande oportunidade para que os brasileiros, os latino-americanos e as pessoas de todos os países do mundo estejam presentes conosco para discutir aquilo que nos aproxima enquanto pessoas com deficiência, as nossas demandas e, lógico, que também as especificidades regionais, as especificidades locais. Então, esse evento, a gente via algumas cenas, algumas coisas e comentávamos, né, entre nós, olha, ano que vem vamos nos deparar com isso aqui de uma forma 10 vezes maior, né, porque são esperadas mais de 1.500 pessoas ano que vem. Então, é um evento que abre, digamos assim, de certo modo, o calendário, porque nós estamos há exatamente um ano, né, nesse final de semana, do evento que realizaremos no Brasil o ano que vem e será um grande evento, com certeza. Beto Pereira e Sara Barreto, diretores, Beto presidente, Sara diretora de Administração e Finanças, falaram com a gente. A nova diretoria da ULAC é composta pela Gladys Dias, de Honduras, como presidente, vice-presidente o Alexis, primeiro vice-presidente o Alexis do Paraguai, segundo vice-presidente o Herman Bautista do México, secretária-geral Elizabeth Campos aqui, deste país do qual estamos falando, do Peru, ela que era secretária de gênero da ULAC, agora é a secretária-geral, e a secretária de Recursos e Finanças é a única que continua no mesmo cargo nessa gestão, que é a Marissa Martinez. Então, está composta a nova diretoria da ULAC. Daqui a pouco eu volto, eu vou conversar com Moisés Bauer Luiz, ele que é o brasileiro nessa nova composição, ele que está no cargo a partir de agora de secretário de Direitos Humanos da União Latino-Americana de Cegos. Então eu volto daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem mais informações direto do Peru com Marcos Aurélio de Carvalho aqui no nosso De Olho na Inclusão. Por aqui tem mais notícias, nós vamos falar do governo do Mato Grosso do Sul, que inclui campo para informar deficiência em boletim de ocorrência. Essa sim é uma boa notícia, viu, Aguinaldo? Boa notícia, uma acessibilidade, tem a ver também com acessibilidade no acesso à justiça, né? E vai implica já em modificações no sistema utilizado pela polícia para o registro de boletim de ocorrência no estado do Mato Grosso do Sul. A implementação foi proposta pelo Núcleo Institucional da Cidadania da Polícia Civil, dentro do projeto que se chama Servir e Proteger Inclusivo. Esse é o nome do projeto. Segundo o governo do estado, a coleta das informações sobre deficiência irá fornecer mais dados sobre a população com deficiência e embasar políticas públicas. A alteração também tem o objetivo de incentivar o uso de terminologias corretas para se referir às pessoas com deficiência. Já o sistema de registro passou a contar com uma lista de diversas deficiências que podem ser incluída. Repito, a notícia é boa, Wesley, porque fala de acesso à justiça, que precisa sim ter mais recursos de acessibilidade, inclusive com a formação desse cadastro que vai permitir políticas públicas voltadas à segurança das pessoas com deficiência. É isso, boa notícia, e se a notícia é boa, a gente repercute aqui no nosso De Olho na Inclusão. Mas agora eu vou acionar o nosso link internacional e voltar a Lima, no Peru, onde o Marcos Aurélio está repercutindo a eleição da nova diretoria da ULAC para o mandato de 2024 a 2028. Foi eleita na Assembleia que aconteceu ontem, quinta-feira. Vai daí, Marcos. Diretamente da recepção do Hotel Sheraton Lima Historic Center, em Lima, Peru, nossa conversa agora no De Olho na Inclusão é com Moisés Bauer Luiz, o novo secretário de Direitos Humanos da União Latino-Americana de Cegos, nessa nova composição do Comitê Executivo, o único brasileiro presente nesse comitê que reúne a junta diretiva, ou seja, a diretoria, os 5 diretores, e as secretarias temáticas da ULAC. Moisés Bauer Luiz, parabéns pela eleição
E me explique quais são as principais frentes de trabalho, quais são os principais objetivos. Obrigado, Marcos Aurélio. Obrigado, amigos da acompanha aí o De Olho na Inclusão. Bom, o nosso grande objetivo agora como secretário de Direitos Humanos da ULAC é tentar desenvolver aí um trabalho em rede com todos os países da Latinoamérica que conformam aí a ULAC, para um monitoramento dos tratados de direitos humanos, que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o Tratado de Marrakech e também a Convenção Interamericana aqui de eliminação para todas as formas de discriminação contra as pessoas com deficiência. Então, é um trabalho em rede, é um desafio grande, vai partir muito da capacitação, de formação para as novas lideranças e para os líderes também que estão aí há tempo, para a gente se atualizar em todo o sistema internacional de defesa dos direitos humanos. E também muito trabalho conjunto aí com a nova junta, com todo o comitê executivo, porque é uma pasta, né, a Secretaria de Direitos Humanos transversal, que trabalha com todos os temas, né, gênero, juventude, idosos, no caso adulto maior, no idioma espanhol. Estamos aí muito atentos a todos esses temas transversais para trabalhar em conjunto com os nossos colegas que estão assumindo aí a nova composição do comitê executivo da ULAC. Moisés, a gente sabe que tem sido, os últimos anos, um período de retrocessos, de perdas de alguns direitos, inclusive no nosso segmento, de pessoas com deficiência, especialmente pessoas cegas e com baixa visão. Em alguns países até a lei andou para trás. O que significa isso como desafio ainda maior nesse seu novo cargo? O desafio é justamente a gente estar muito atento, e por isso exige a capacitação, a formação que eu falava, porque o conhecimento ele é libertador nesse tema e a gente tem que estar muito apropriado dos nossos direitos para poder fazer a defesa desses direitos. E o nosso movimento ele é renovado a todo instante. A gente tem, infelizmente, um grupo muito interessante de jovens líderes que estão chegando, também no âmbito da União Latino-Americana de Cegos, mas a gente vê o mesmo nas nossas organizações nacionais. E o desafio é trabalhar em conjunto com todo esse povo que está chegando, o povo que já está há mais tempo, trocar as experiências e juntos efetivamente sermos mais fortes, o que de fato seremos e já somos. Moisés Bauer Luiz é o novo secretário de Direitos Humanos da União Latino-Americana de Cegos, aqui diretamente de Lima, Peru, Hotel Sheraton Lima Historic Center. Falei para o De Olho na Inclusão. Eleita, então, a nova diretoria da ULAC, a União Latino-Americana de Cegos, e você ficou sabendo tudo aqui no nosso De Olho na Inclusão, com o Marcos Aurélio, que está no Peru, e a semana que vem está de volta aqui com a gente no Brasil. Agora nós vamos falar que documentos para estacionamento preferencial de pessoa com deficiência passa a contar com emissão digital, Agnaldo Borghardt. É exatamente isso, a credencial, né, aquele documento para estacionamento preferencial, ele já existe, mas era muito mais burocrático. Mas agora o governo federal lançou uma versão digital da credencial para estacionamento preferencial de pessoas com deficiência e também serve para pessoas com mais de 60 anos de idade. A obtenção do documento deve ser feita por meio do aplicativo da Carteira Digital de Trânsito, a CDT. O Ministério dos Transportes estima que a iniciativa alcance cerca de 19,4 milhões de pessoas, dentre elas 16 milhões acima de 60 anos e 3,4 milhões com deficiência. A fiscalização será feita pelos agentes de trânsito e policiais por meio de um aplicativo que permite verificar pela placa ou QR Code se existe uma credencial vinculada ao veículo estacionado. Mais uma boa notícia que fala também de acessibilidade, mas eu vou me permitir uma pequena crítica, Wesley, com relação a essa credencial. No meu modo de entender, a credencial tinha que ser vinculada à pessoa com deficiência e não ao veículo, porque a pessoa ela pode também se utilizar de veículos de outras pessoas, né? Não significa necessariamente que ela será a motorista do veículo, enfim, uma série de situações que pode facilitar a vida da pessoa se ela puder ter uma credencial vinculada a ela e não necessariamente ao automóvel, Wesley. Pois é, essa credencial vinculada à pessoa acontece com um formato físico, aquele cartão que você emite. Inclusive eu trabalho com isso aqui na minha cidade, Aguinaldo, mas a minha dúvida, além disso, é como é que vai ser feita a fiscalização. Tem a portaria que fala que vai ser feito por meio de um aplicativo, mas
acredito eu que isso vai gerar uma confusão, porque as pessoas vão passar por ali. Essa carteira digital desobriga a pessoa a colocar no painel do carro aquele cartãozinho para que seja identificado visualmente. Então, muita gente vai utilizar essa vaga tendo o direito, porque tá com a carteira digital, mas muita gente também vai parar na vaga, o que já acontece mesmo com o cartão digital e eles não usam. E aí, quem é leigo vai ficar sem entender nada e vai gerar uma confusão tremenda. Não sei se eu poderia classificar isso como uma boa iniciativa ou como uma iniciativa ruim, viu, Aguinaldo? Estou em dúvida. É um passo que precisa de algumas implementações, né, para que se torne melhor. Vamos aguardar como vai se dar isso na prática, mas de qualquer forma é importante a gente continuar de olho, né, Wesley, para que a coisa funcione adequadamente, para que ninguém use de um direito que não é seu e para que as pessoas que realmente têm o direito, elas possam utilizar, ter o seu direito, portanto, preservado. Pois é, vamos acompanhando e contando tudo para você aqui no nosso De Olho na Inclusão. Saiba tudo sobre o protagonismo de uma jovem peruana de 16 anos no congresso da ULAC. Ela conversa com Marcos Aurélio de Carvalho, Beto Pereira e a Sara Marques. Vamos acompanhar. Amigos que acompanham o programa De Olho na Inclusão, diretamente de Lima, Peru, onde estivemos no 9º Congresso da ULAC, União Latino-Americana de Cegos, e agora estamos na 11ª Assembleia da ULAC. Segunda, terça e quarta, o 9º Congresso, quinta e sexta, a 11ª Assembleia. E fizemos um convite muito especial aqui, Beto Pereira, Sara Barreto e eu. Está bem na minha frente aqui a Jasmin Fernandes. Eu vou descrever para vocês, da esquerda para a direita estão Beto Pereira, nosso presidente da UNCB, Jasmin Fernandes e Sara Barreto Marques, que é secretária de Juventude da ULAC e diretora de Administração e Finanças da UNCB. Por que convidamos Jasmin Fernandes? Vai ter uma proposta do nosso querido Beto Pereira, presidente, porque é mais jovem militante, participante aqui do 9º Congresso da ULAC em Lima, Peru, e é peruana. Não é isso, Beto Pereira? Exato, Marcos. É um prazer estar aqui, principalmente saber que o Movimento Internacional de Pessoas Cegas com Baixa Visão também recepciona, também contempla a participação da juventude, né? Temos o presente, mas precisamos muito pensar no futuro, e o futuro se materializa nesse evento, na participação dentre muitos jovens, da pessoa mais jovem que está conosco aqui, a Jasmin, que eu queria já fazer uma pergunta em português, porque ela falou que já entende um pouquinho. O que você achou do evento, o primeiro evento de uma organização internacional que você participa? Bueno, yo ingresé aquí porque una profesora que está justo creando un proyecto para matemáticas me propuso venir a la feria desde hace unos meses y yo le dije que sería una gran idea y pues pensé solamente en llegar como en calidad de estudiante, de observar qué había, qué podía comprar y nada, que podía saber sobre nueva accesibilidad, porque sé que estos nuevos años, estos últimos años, han habido más materiales accesibles, tanto como bastones, juguetes para niños, adaptaciones, y pues siendo una persona muy curiosa, entonces vine aquí, pero no pensaba entrar al Congreso y pues en el momento se me dio la oportunidad y pues simplemente hablé lo que yo sentía como joven. Marcos, eu estou com a impressão que está surgindo uma nova liderança aí no futuro próximo, né, Sara? Quer fazer a próxima pergunta? Tudo bem. Bom, Jasmin, obrigada. Que bom que você veio e que você, né, gostou, se sentiu acolhida aqui, né? Para isso que estamos aqui. E como é que você se vê dentro do movimento de pessoas cegas e com baixa visão daqui a 10 anos? O que você espera? Onde você gostaria de estar? Bueno, yo siento que las personas, al menos los jóvenes, no solo de mi país, sino de muchos otros países, que no tienen la oportunidad de hablar, no porque no puedan, sino porque a veces les da miedo o porque no saben cómo hacerlo, dar la oportunidad de tener una accesibilidad posible, que no solamente se hable de un futuro que es, ya vendrá, sino un futuro en el que podemos decir que todos podemos ser incluidos aquí, que no solamente vamos a ser tratados como personas con discapacidad, sino que vamos a vivir la discapacidad y vamos a ser, como en este congreso, una unión latinoamericana, como bien dice el nombre,
para poder saber o para poder estar satisfechos con lo que nosotros somos y quiero ser esa voz desde ahora para proponer nuevos proyectos como joven para que otras personas que no tienen la oportunidad lo tengan, y me veo aquí a 10 años como una persona que pues abogue por los derechos de esas personas que tienen discapacidad, que les da miedo o que no pueden hablar por sí mismos, para ayudarles mucho. Sara, para você que esteve, né, na frente à Secretaria de Juventude da ULAC, qual que é o impacto dessas participações dos adolescentes, dos jovens, falando em âmbito nacional e também internacional? É fundamental a participação deles, e aqui eu vi muitos jovens assim curiosos, querendo conhecer mais sobre o movimento, felizes de estar aqui, de ter oportunidade, muitos pela primeira vez, né? Eu também já estive nesse lugar com 20 anos pela primeira vez num congresso da ULAC e é encantador. Então a gente traz os desafios e traz também a pensar em soluções, né? E o impacto é que o movimento vai sendo continuado, né? Vai se renovando com cada vez mais pessoas dispostas a trabalhar, colaborar, a trocar ideias. E eu me despeço, né, da Secretaria de Juventude essa semana com muita esperança, muito ânimo, sabendo que a gente tem vários jovens com muito potencial no Brasil e na América Latina toda, e que a gente está aqui para se unir, para exercitar essa unidade. Essa esperança que se renova a cada dia, sim, né? Eu conheci a Sara com 10, 11 anos de idade e hoje a Sara está à frente do movimento nacional e internacional, e quando a gente se depara com uma jovem como a Yasmin, a gente percebe que o nosso trabalho, de alguma forma, está dando eco, está chegando a pessoas, não é? Ela veio aqui para comprar, para ver uma feira, para ver tecnologia, e foi acolhida, convidada para uma reunião e saiu, de repente, com novas perspectivas, inclusive de compor esse movimento. Então, muito gusto, Yasmin, com certeza você terá um futuro muito brilhante, muito promissor em sua vida personal e, quem sabe, também em nosso movimento. Sim, felicitações, parabéns, obrigada. Enhorabuena, Yasmin, felicidades, parabéns, Yasmin. Nós ouvimos, então, Beto Pereira, Yasmin Fernandes e Sara Barreto. Daqui a pouco eu volto, aqui diretamente de Lima, Peru, no De Olho na Inclusão. Tá aí a entrevista desta sexta-feira aqui no nosso De Olho na Inclusão. Praticamente um Roda Viva, viu, Aguinaldo? Beto Pereira, Sara Marques, Marcos Aurélio de Carvalho, os três lá em Lima, falando com essa jovem de 16 anos que participou do congresso da ULAC, viu? E a Yasmin Fernandes, né, 16 anos, com uma desenvoltura, falando bem sobre assuntos relacionados à pessoa com deficiência, já participando do movimento. Como disse o Beto Pereira na entrevista, a gente pode estar vendo aí o nascimento de mais uma liderança do movimento de pessoas com deficiência visual, pessoas cegas e com baixa visão na América Latina, Wesley. É isso, Aguinaldo. Semana que vem tem mais entrevistas, tem muito mais aqui no nosso De Olho na Inclusão. Agora eu quero que você comente o Corinthians, viu, Aguinaldo? Não deu, né, Wesley? Embora nós torcemos bastante, mas depois daquele empate em Itaquera, 2-2 na Sul-Americana, é muito complicado. Esse tipo de torneio de mata-mata tem que resolver em casa para depois ir mais sossegado. No caso do Corinthians, não conseguiu fazer o dever de casa, foi jogar contra o Racing e, infelizmente, para a torcida corintiana, está eliminado. E você certamente está triste com essa notícia, né, Wesley? Olha, Aguinaldo, eu te encontro a semana que vem aqui no nosso De Olho na Inclusão. Esse papo de que você torceu pro Corinthians, que você não torceu pro Corinthians, você sempre fica mudando de opinião. A gente já te conhece, viu? A gente já te conhece. Você continua lá na Rádio ONCB também, né? Isso mesmo, Momento Paralímpico, durante a programação musical da Rádio ONCB, o som de todas as vozes. E de volta aqui na sexta-feira que vem, De Olho na Inclusão, para falar sobre notícias e informações, né, sobre inclusão, acessibilidade e diversidade humana. Até sexta, Wesley. Até sexta-feira, então, a gente volta com mais uma edição aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. A todos um grande abraço. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.